Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Nós, hoje pela manhã, estivemos estudando aqui a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1, e nós queremos convidar você a abrir o livro do profeta Abacuque, capítulo 2 agora. Eu estava brincando com a comunidade hoje cedo, que se você tem alguma dificuldade para achar aí o texto, está entre Sofonias, né, e entre Naum, então está fácil para você achar, não tem dificuldade nenhuma, né? Boa parte hoje já usa o smartphone, então isso já, de certa forma, esses não têm tanta dificuldade de encontrar o texto, mas os que precisam folhear aí, né? Eu só espero que até a metade do sermão você já consiga ter encontrado, viu, meu querido? Abacuque, capítulo 2. Versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como vinha enganoso, tampouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Mantenha a Bíblia aberta para a gente poder estudar esse texto das Escrituras Sagradas. Infelizmente, hoje, na exposição da Bíblia, a gente faz uma coisa... Normalmente a gente usa 3 argumentos que não são nada presbiterianos. O primeiro argumento é ler a Bíblia, o segundo argumento é sair da Bíblia, e o terceiro argumento é nunca mais voltar na Bíblia. Então eu queria que isso não acontecesse aqui nessa noite. Vamos estudar as Escrituras, mantenha a Bíblia aberta aí, se for possível. Pela manhã eu estava dizendo que o livro do profeta Abacuque é um livro de crise. Ele não é o único. Existem vários livros da Bíblia que são livros de crise. Eu citei que existem... Só no livro de Salmos, 64 salmos são chamados salmos de lamento. Pessoas que estão chorando e orando e dizendo a Deus: Deus está difícil, Deus está pesado, Deus essas coisas, onde é que o Senhor foi? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Né? E as pessoas dizendo: onde é que está o seu Deus? E essas brigas, essas questões da alma brotando, né? Você vê salmistas vivenciando problemas muito sérios. E o livro de Abacuque não é um livro com menos crise, porque o profeta Abacuque está percebendo os caldeus chegando sobre Jerusalém, mais ou menos no ano 600 a.C., rei Joaquim, e ele então, como homem de Deus, ele sabe que orar é fundamental para mudar a história da humanidade, é um dos elementos da transformação da história. E ele clama com fé, ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus pode mudar as circunstâncias, mas apesar do seu clamor, ele não tem resposta de Deus. Ou pelo menos a resposta não vem no tempo que ele esperava. E ele começa exatamente o capítulo 1, versículo 2, dizendo: até quando, Senhor? Gritar-te-ei, até quando orarei, o Senhor não vai me ouvir? É um protesto de um homem de Deus que se vê diante de uma situação calamitosa e está dizendo: Deus, até quando? E essa pergunta dele é uma pergunta que vai desembocar numa outra coisa, porque Deus não apenas aparentemente é silencioso e não responde a questão dele, mas quando Deus resolve responder, no capítulo 1, versículo 6, Deus fala assim: olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu estou para responder para vocês, mas o que eu vou responder para vocês, vocês vão se maravilhar. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou suscitando os caldeus. Sou eu que estou levantando esse povo. Então a resposta de Deus, primeiro, na oração dele, Deus demora em responder. Já tiveram essa impressão vocês na oração de vocês? Em segundo lugar, quando Deus responde, Deus diz não. E isso é um choque para boa parte da nossa fé pragmática, porque a gente fica perguntando: não, Deus tem que ouvir sempre as nossas orações. Nós não temos dúvida nenhuma. Deus ouve todas as nossas orações, todas elas. Mas Deus não responde todas positivamente. Porque Deus tem propósitos muito maiores do que a gente mesmo imagina. E Deus então responde como Ele quer responder. Ele é Senhor da história. Ele governa a história, Ele dirige a história, e a história segue um plano dEle, e Ele está fazendo exatamente assim. Bem, ouvindo essa notícia aterradora de que os caldeus
era um movimento de Deus na história do povo de Israel para servir de disciplina, o profeta faz o que nós normalmente não fazemos. Capítulo 2, versículo 1. Ele fala, eu vou me colocar na torre de vigia. Torre de vigia, gente, é esse lugar onde o seu coração tem que sossegar. É o lugar onde a nossa alma precisa aquietar. Esse lugar onde você descansa o seu coração, na convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas. E o profeta Abacuque fala, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta teria a minha queixa. Eu quero ouvir a Deus. Nós somos uma geração que não tem tempo para ouvir Deus. Uma geração que não aquieta. Eu tenho ficado cada vez mais assustado com o fato de que, cada vez mais, as pessoas estão falando de espiritualidade, cada vez mais as pessoas estão falando de meditação. Recentemente fui convidado para falar aqui em Goiânia para um evento para cerca de 500 médicos que estavam formando. Era um treinamento que eles dão anualmente. E eu estava no laboratório de Cifarma, no auditório, falando sobre espiritualidade. E quando eu fui estudar o assunto espiritualidade e saúde, eu fiquei surpreso, porque a Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, ela já tem uma matéria chamada espiritualidade. Bem, o que eles ensinam lá eu não sei, mas espiritualidade é um tema. Essa geração está falando de espiritualidade. E nós estamos vendo cada vez mais pessoas espiritualizadas, parando mais tempo diante de algumas coisas muito estranhas. Alguns estão parando diante de cristais, alguns estão parando diante de pedras, alguns estão parando diante de pirâmides, mas esse pessoal está parando. Você vai para os parques, você vê um monte de gente em posição de lótus, eles estão meditando, eles estão parando. Agora, o que é interessante, os cristãos não estão parando. Cada vez os crentes oram menos. Eu li uma estatística algum tempo atrás, e eu fiquei muito assustado com ela, porque diz que o pastor americano, em média, ele ora por dia. Bem, vocês vão chutar aí 10, 15 minutos, eu tenho uma má notícia para te dar, 3 minutos por dia. Eu falei, se os pastores americanos estão orando 3 minutos por dia, imagine os crentes. Imagine os crentes. Abacuque percebe que não há para onde ir a não ser a presença de Deus. Ele precisa ir para a presença de Deus. Ele precisa se colocar na torre de vigia. E Deus responde. Ele diz, eu quero responder, mas antes disso eu quero que você pegue e você escreva a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. É a primeira vez na história que nós vemos falar de outdoor. Deus é que está dizendo, Deus é que inventou esse negócio de outdoor, essas placas grandes que você vê na estrada aí, anunciando, e você tem que ler correndo. Deus está falando há muito tempo para Abacuque que é assim que tem que ser feito. Grava isso, coloca no lugar para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, o que Deus vai falar, Ele diz, é tão importante que eu quero que você escreva, e quero que você coloque num lugar que tenha tanta visibilidade, que todos possam ver. E Ele então responde, Abacuque, 2 coisas. A mensagem dele é dupla. A primeira mensagem está aqui no versículo 4, ele fala, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Segunda mensagem, mas o justo viverá pela fé. As duas são interligadas, elas estão relacionadas. Vamos lá, a primeira. A primeira é, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Preste atenção na forma gramatical que esse texto é colocado aqui. O texto não está dizendo, eis o soberbo, e era assim que eu lia. A alma dele não é reta em Deus. Não é isso que o texto está falando, não. O texto está falando, eis o soberbo, e a alma dele não é reta nele. O problema do soberbo é com ele mesmo. O problema do soberbo é que ele perde a referência interior. O problema do soberbo é que ele se perde na sua própria história. O homem que esquece de Deus, ele se perde na própria caminhada dele. E é por isso que você vai ler em Provérbios, capítulo 4, falando que o caminho do ímpio é como a escuridão. Ele nem sabe em que tropeça. Ele nem sabe em que tropeça. E olha aqui como esse princípio é tão claro, que Deus vai voltar nele aqui para falar um pouquinho à frente, no capítulo 2, versículo 10, quando ele fala, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Meu querido, o grande problema de você estar afastado de Deus é que você, sem perceber, você peca contra você. Você peca contra a sua alma. Ou você acha que Deus vai deixar de ser menos Deus porque você não o adora? Ou Deus deixa de ser menos santo porque você não lhe dá um louvor
a sua santidade. Deus deixa de ser menos fiel porque você é infiel? O caráter de Deus não muda por causa da sua atitude. Sabe o que muda? Muda é a sua própria alma. A alma do soberbo não é reta nele. Ele é que tropeça nele mesmo. E se você ler o pensamento de Paulo, logo no capítulo 1 de Romanos, é exatamente isso que ele está falando. Que os homens não deram glórias a Deus, nem lhe prestaram culto, eles se fizeram nulos em seus próprios raciocínios, a mente se obscureceu, e por causa disso Deus os entregou a paixões infames. E quando você lê em Romanos, você percebe que Deus entrega o homem. Entregar ali é a ideia de que Deus deixa o homem seguir o caminho que ele quer seguir. Como um pai que tenta educar o filho no caminho do Senhor, ou na direção correta, e o filho insiste no pecado, e há um momento em que o pai chega para o filho e diz ao filho: filho, eu não sei mais o que fazer com você, faça do jeito que você quer. Esse é um momento decisivo na alma humana, quando Deus diz para você: faça o que você quer. O pensamento da Nike, uma rede esportista muito bem conhecida nossa, e a maioria dos jovens conhece aqui, ela diz exatamente isso: just do it, faça apenas isso. O pensamento cristão é: tome cuidado de fazer apenas isso. O pensamento cristão é: don't do it, não faça exatamente isso não. Se o seu coração se inclina para o mal e você just do it, você está indo no caminho errado. Porque a sua vida tem que ser contra-intuitiva em relação ao seu pecado, a atração do seu pecado, o mal que habita no seu próprio coração. O homem sem Deus, ele se perde nele mesmo. Essa é a primeira mensagem que esse texto aqui nos ensina. Deus disse: escreve isso, coloca isso para que possa ler até quem passa correndo. Mas o texto não para aí. O texto diz que é a segunda mensagem que Deus dá ao profeta, e isso vai responder à alma dele: o justo viverá por sua fé. Gente, essa afirmação é uma afirmação das mais fantásticas do pensamento da igreja reformada. O justo viverá pela fé. Deixa eu dizer para vocês, tentar explicar para vocês o que significa viver pela fé. Primeira coisa que nós precisamos entender é que se você vive pela fé, você não pode mais viver pela emoção. Eu vou tentar trabalhar isso aqui com vocês. Segunda coisa, que se você vive pela fé, você não pode mais viver olhando as circunstâncias. Eu vou trabalhar isso com vocês também. Terceira coisa, se você vive pela fé, você não pode mais confiar em você mesmo. Você tem que confiar no Deus que fez as coisas. E eu quero trabalhar isso com vocês também. Vamos nessa caminhada? Vamos lá. Então vamos em primeiro lugar. Se você vive pela fé, você não pode confiar e depender das suas variações de humor. O grande problema da nossa espiritualidade cristã é quando nós nos firmamos nas nossas emoções. Nós achamos que alguma coisa é espiritual quando nós sentimos. Esse é um pensamento bem pós-moderno. A geração moderna, ela é experiencialista. Algum tempo atrás eu estava reunido com algumas pessoas, algumas delas não tinham vínculo nenhum com nenhuma igreja, e nós estávamos num churrasco. Eram pessoas simpáticas, muito amáveis, e todas elas, quando descobriram que eu era pastor, elas tentaram fazer um meio de campo, do tipo assim: vamos fazer uma interlocução com um homem aqui que é meio esquisito, né? Pastor não é esquisito? Então está ali na roda, e aí aquelas pessoas começaram a conversar. E uma disse assim: eu gosto muito da igreja dos crentes. Não é assim que ele se refere a nós? Eu gosto muito da igreja dos crentes, mas eu não gosto daquele negócio do pastor ficar pedindo dinheiro, não. Aí quando eu vou para a igreja, está pedindo dinheiro demais, aí eu não gosto desse negócio, não. A outra falou assim: eu gosto muito da igreja dos crentes. Mas sabe o que eu tenho aprendido? É que quando eu vou para a igreja dos crentes, o meu negócio é olhar o meu coração, se eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu sinto que Deus está ali. É muito interessante esse negócio. Essa coisa do experiencialismo. Eu sinto, logo me autentico. A nossa geração é diferente da geração anterior, que era a geração do iluminismo, que dizia: eu penso, logo existo. A nossa geração está dizendo: eu sinto, logo me autentico. E isso está sendo trazido para a nossa espiritualidade cristã. Se você vive pela fé, a primeira coisa que você precisa fazer é não confiar nas suas emoções. Então vamos lá. Pensando nisso aí. Primeira coisa, considere a questão da sua salvação. Você confia em quê para saber que você realmente foi alcançado pela graça de Deus? Você confia nas suas emoções ou você confia nas promessas de Deus?
Então por que você tem dúvida em relação à sua salvação? Sabe por que você duvida? Porque você confia em você. Se você está se sentindo bem, você acha que você espiritualmente está indo aí, o termômetro espiritual está funcionando ok. Mas se você está se sentindo mal, por conseguinte, você infere de que a sua salvação está por um risco, porque eu não estou sentindo. Há muito tempo atrás, eu tive acesso a um material na BU, que a gente trabalhava muito isso em universidade. Eu lamento que esse negócio tenha saído do desuso, porque o Bill Bright, um pastor presbiteriano, desenvolveu as 4 leis espirituais. E a gente trabalhava isso na BU, tentando ensinar e evangelizar os nossos colegas, e tinha um outro livrinho que seguia logo isso aí, que era Como Ser Cheio do Espírito Santo. O negócio de ser como, método é meio complicado, mas tudo bem. Ele falava então de algumas coisas interessantes. Ele colocava 3 vagões. Na frente ele colocava uma locomotiva, atrás ele colocava o segundo vagão, no terceiro ele colocava o terceiro vagão. E ele dizia o seguinte, no primeiro estava escrito fé, no segundo estava escrito razão, e no terceiro estava escrito emoção. A tese era a seguinte: a sua razão ela é importante para a sua fé. Então não despreze a sua razão quando você vem na igreja. Algumas pessoas afirmam, não, quando eu venho para a igreja eu sou só emoção. Da próxima vez eu queria pedir para você trazer a sua cabeça também, porque às vezes ela fica em casa, tá? Algumas pessoas falam, eu tenho que sentir, né? Aí é a emoção. Quando você coloca a sua espiritualidade em cima da emoção, é isso que vai acontecer. Você vai depender da razão, que é limitada em muitos aspectos, e vai depender das suas emoções, que é variável em muitos aspectos. Sua emoção um dia estará lá em cima, outro dia estará lá embaixo. Nós sofremos esses picos emocionais. Então não dependa da sua salvação naquilo que você sente, mas dependa da sua salvação naquilo que Deus promete. O justo vive pela fé. Então quando você lê na palavra de Deus, aquele que crê tem a vida. Aquele que não crê não tem a vida. Quem tem o filho tem a vida. Não será julgado, mas passou da morte para a vida. Creia nisso. Você recebeu Jesus no seu coração? Você entregou sua vida a Cristo? Você entendeu o que Cristo fez por você lá na cruz? Firme-se nisso. Você está firmado em quê? Você está firmado nas suas emoções? Hoje você pode estar achando que você é salvo, amanhã você pode achar que você não é. Dependendo do dia. E há até um discurso muito interessante aí, que é o discurso de que você pode ganhar e perder a salvação, dependendo muito da sua performance. Aí piorou ainda, né? Porque a salvação está toda colocada em você. Então, meus queridos, a fé, o justo vive pela fé, porque ele não depende das suas emoções. Ele depende daquilo que Deus prometeu. Vamos considerar um outro aspecto. Não só a salvação, mas vamos considerar um outro aspecto, a questão do perdão dos pecados. Não é muito raro a gente conversar com pessoas que passaram por crises, por quedas espirituais, e elas, crentes, sofrendo muito pelo pecado, angustiadas por causa disso, eventualmente deprimidas por causa do pecado, e elas se aproximam de Deus e confessam os seus pecados. E a Bíblia diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, ok? A Bíblia diz também que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A pessoa então confessou, ela deixou, mas ela não se sente perdoada. Aí ela procura o pastor. Dizer, pastor, eu fiz isso, eu já confessei, mas eu continuo me sentindo mal. Aí você volta para os princípios do Evangelho. O que diz a palavra de Deus? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então confie na promessa de Deus. O justo vive pela fé. Deus já prometeu para você que Ele perdoou você. Então, firme-se nisso. Por quê? Porque existem pessoas que têm culpa sem sentimento de culpa e existem pessoas que têm sentimento de culpa sem culpa. E isso é um grande problema na nossa espiritualidade, porque nós olhamos e dizemos assim, mas eu não estou me sentindo perdoado. Para aí. Jesus está dizendo, no dia em que você se sentir perdoado, você está perdoado? É isso que a palavra de Deus diz? Ou ela diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? E que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia? Vocês estão entendendo o ponto? Se você não vive pela fé, você vai ter sempre problema na questão do seu perdão dos seus pecados. Mas vamos para o terceiro ponto. Dentro disso aqui ainda, da questão de o justo não vive pelas suas emoções. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, considere a questão das suas orações. É muito interessante isso. As pessoas oram e elas não estão bem emocionalmente. E muitas vezes, mesmo orando, você não se sente bem emocionalmente. Eu acredito que Abacuque não estava bem emocionalmente, quando ele falou, eu vou me colocar na torre de vigia, e vou vigiar
para ver o que o Senhor me dirá? Ele não estava bem, ele estava perturbado, ele estava alarmado, ele estava em conflito na mente dele. Então, muitas vezes, quando você ora, você emocionalmente está muito fragilizado. E eu gosto muito do conceito da intercessão, porque eu acho que intercessão é exatamente isso. A gente aprendeu a orar uns pelos outros, porque há momentos que nem as orações a gente consegue articular. Não é assim mesmo? Confusão mental, emocional. Outras pessoas precisam orar pela gente, elas entram no lugar da gente para orar, porque a gente nem sabe elaborar mais as orações no meio da angústia e do sofrimento. Bem, então você vai orar. E você ora, mas você não está bem emocionalmente, e você diz: pastor, a minha oração não passou do teto. Ok. A sua oração precisa passar do teto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A oração nossa precisa transcender isso aqui, ou o nosso Deus, a quem nós adoramos, está aqui nesse lugar, está dentro da sua casa, do seu quarto. Mas como você depende da emoção, você conclui de que Deus não ouviu sua oração. Como é que o justo vive? Vive pela fé. De que quando nós pedirmos com fé, crendo, receberemos. Então firme-se nisso. Senhor, a tua palavra diz isso, eu estou firmado nisso. Não firmado nas suas emoções. As suas emoções aqui se tornam um trambolho, se tornam um problema para você. Confie na palavra de Deus. O justo vive pela fé. Então confie na palavra de Deus, nas promessas que a palavra de Deus traz. Vamos para a segunda ideia que eu gostaria de desenvolver com você. Viver pela fé não apenas tem que ultrapassar a questão das emoções, mas tem que transcender as circunstâncias. Esse texto aqui de Abacuque é clássico para isso aqui. Porque Abacuque vê o seu povo sendo levado pelos caldeus, e Deus diz: essa nação é uma nação impetuosa e amarga. É uma nação violenta. E assim aconteceu. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram levados com centenas de outros moços, crentes, que amavam Jesus. Órfãos a essas alturas do campeonato, provavelmente. Suas irmãs, se tinham, haviam sido estupradas. As meninas pequenininhas foram levadas para serem escravas sexuais. Os meninos pequenininhos e órfãos eram levados para serem escravos guerreiros. Os velhos eram abandonados à sua própria sorte com os pobres, que não tinham poder de articulação. O templo de Jerusalém destruído. Era para isso que Abacuque estava orando, para Deus não permitir que isso acontecesse. Mas Deus disse: não, vai acontecer. E agora Abacuque, então, se vê numa situação extremamente difícil. Porque toda circunstância da vida dele é desfavorável. Ele olha à volta, é caos. Onde é que você vai firmar a sua fé quando você não tem bases históricas para se estruturar? Quando você perde aquilo que é mais valioso na sua vida? O que você faz com a sua fé quando as circunstâncias se opõem contra você? E você olha para os lados e você não tem esperança. E o caos se instala na sua existência. Você olha para onde? Abacuque vai dizer isso do capítulo 3, versículo 17, fechando o livro, como se tentando responder a si mesmo. Ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro em quem? No Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é aqui que eu vou. Isso é viver pela fé. Tem outra forma de você viver. Há um outro modelo bíblico que a gente encontra lá na vida de Jacó. Nós conhecemos Jacó é um dos patriarcas, mas a palavra de Deus nos diz, em Gênesis capítulo 28, que quando ele está fugindo de casa, em mais uma das suas trapalhadas, ele então tem um sonho maravilhoso, tem uma experiência pentecostal, carismática. Anjos descendo do céu e vem no sonho, aquele negócio todo. E eu já aprendi que experiência pentecostal não transforma ninguém, porque Jacó continua do mesmo jeito, né? O caráter dele não é mudado. Mas olha o que acontece. Quando ele acorda, ele tem uma sensação interessante. Eu acho lindo isso, quando ele fala assim: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Por quê? Porque muitas vezes é essa a realidade. Deus está presente e a gente não sabe. A gente não tem uma consciência lúcida de que Deus está aqui, conosco, no meio da dor, no meio do sofrimento, no momento que a gente está vivendo. Consciência de divindade ao redor nem sempre é fácil. Aí ele faz uma oração.
ele faz uma oração aparentemente muito bonita. Está lá registrado em Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, olha como é que ele diz, se Deus for comigo, olha a condicional, se Deus for comigo, se Deus me guardar nessa jornada que empreendo, se Deus me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se Abacuque fizesse essa oração aqui, Deus jamais seria o Deus dele. Você tem que escolher entre a espiritualidade do se Deus me der, as circunstâncias estão favoráveis, então eu serei crente, eu amarei a Deus, Ele será o meu Deus, e ele continua dizendo, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, se Deus me abençoar, se Deus me fizer próspero, eu também serei uma pessoa generosa com os meus bens em relação à obra dele. Você está entendendo a diferença? Você tem que optar se a fé é, se Deus me der, então, ou você vai para a fé do ainda que. Ainda que. O justo viverá para a fé significa, a sua fé tem que olhar para além das circunstâncias. Não é isso que faz Jó? Nenhum personagem bíblico que talvez tenha sofrido tanto quanto Jó. Ele viu tudo se esfacelando na vida dele, toda a estrutura familiar, toda a estrutura socioeconômica, tudo que ele podia ter, tudo se estraçalhou. A palavra de Deus nos diz, porém, que depois de toda essa experiência, no meio do caos ainda, ele faz uma oração lindíssima. E essa oração está registrada no livro de Jó, capítulo 19. E é fantástico o que ele diz a Deus. Ali no meio do caos, tentando organizar o seu próprio pensamento, estruturar a sua mente, a sua fé. Ele começa a orar dizendo, quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele está dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz isso porque as circunstâncias estão boas. Ele diz isso porque fé, o justo vive pela fé, e a fé tem que transcender as circunstâncias. Se você é do tipo de gente que crê em Deus porque as coisas estão boas, eu quero te dizer que você pode continuar sendo um crente, mas não um crente que confia no Deus das Escrituras Sagradas. Você está confiando em alguma outra coisa. E a sua fé não vai muito além da fé de um homem sem Deus. Então é isso que o texto está querendo nos ensinar aqui. Vamos para o terceiro ponto. O justo viverá pela fé, e isso aqui para mim é a maior implicação que esse texto nos traz, porque o justo viverá pela fé é o cerne do pensamento reformado cristão, pensamento bíblico. Você vai encontrar esse pensamento aqui muito mais comumente nas Escrituras Sagradas do que você imagina que possa existir. O justo vive pela fé. Isso tem a ver com salvação eterna. Então eu preciso tentar explicar isso aqui. O apóstolo Paulo vai citar esse mesmo texto em Romanos 1, capítulo 16. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque está escrito, justo viverá pela sua fé. Paulo está dizendo a mesma coisa de Abacuque. É uma descoberta que ele faz, e ele, para tentar amarrar o pensamento da carta aos Romanos, é exatamente isso que ele faz, estrutura em cima desse pensamento. O justo vive pela sua fé. E aí o pensamento paulino se desenvolve em cima disso. Essa frase é citada 3 vezes no Novo Testamento. É uma fé específica. É uma fé que diz, olhe para Jesus e apenas para Jesus. O justo viverá pela fé significa, em outras palavras, pare de confiar em você e comece a confiar em Deus. Os puritanos diziam uma coisa muito interessante. Eles diziam, cada vez que você olhar para você, para dentro do seu coração, uma vez, olhe 10 vezes para a cruz. É isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Olhe para Jesus, o justo vive pela fé. A sua salvação tem que estar focada em Cristo. E esse texto, meus queridos, é tão revolucionário que se torna o centro do pensamento neotestamentário e vai se tornar o centro do pensamento
daqueles homens que caminham na linha da reforma em toda a história. Por exemplo, esse é o pensamento agostiniano. Agostinho, um bispo de Hipona, que hoje fica na Tunísia, onde quase não há expressão evangélica, lamentavelmente, expressão cristã, mas foi um lugar de um grande pensador, Agostinho. Agostinho tem uma série de conflitos com Pelágio, que dizia o seguinte: olha, o homem, ele é salvo, mas ele tem alguma coisa boa, então ele não depende tanto da graça de Deus, mas ele depende um pouco dele mesmo. E Agostinho vem e diz: não, tudo vem de Deus. O justo vive pela fé no que Deus fez, é Deus que faz, não é o homem que faz, é Deus fazendo. Então nós confiamos naquilo que Cristo fez lá na cruz, a nossa confiança está ali. Depois, 11 anos depois, o mesmo texto vai cativar a mente de um homem brilhante, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem devoto. Ele era um homem extremamente preocupado com a questão da espiritualidade e da fé dele. Só que ele era um homem que, apesar de ser muito devoto, ele vivia sempre amargurado e sempre atormentado pelo fato de que se ele era aceito ou não de Deus. Há um mentor de Lutero, que quase ninguém cita, chamado Staupitz. Staupitz era o mistagogo dele, era o mentor dele dentro do mosteiro. E ele estava sempre muito preocupado com o esforço de Martinho Lutero de ser agradável a Deus. E o desconforto dele de estar sempre se sentindo culpado. Olha o que Staupitz fala para ele: não olhe para você mais, Lutero. Em vez de torturar-se por causa dos seus pecados, jogue-se nos braços do Salvador que perdoa os pecados. Ouça o Filho de Deus, ele se fez homem para lhe dar a certeza do favor divino. Staupitz dizia isso para ele, mas ele não se convencia. Um dia, o Papa, ele ouviu a promessa do Papa sobre indulgência de pecados que seria dado àqueles que subissem de joelhos, uma famosa escada chamada Escada de Pilatos. Havia uma crendice naquela época de que aquela escada, pedaços dela tinham sido as escadas que Pilatos tinha subido no julgamento para Jesus, lá na época de Cristo, e tinha sido trazido de Jerusalém. E eram escadarias longas, mas o Papa disse: se você subir de joelhos, você vai ter os seus pecados absolvidos. E Lutero começou a fazer isso de forma sistemática. Um dia ele está subindo, ele está sofrendo ali naquela escadaria, o sol quente, mas era isso que ele queria penitenciar-se para encontrar a favor de Deus. Ele acreditava que dessa forma Deus lhe seria favorável. Ele precisava então sofrer para purgar um pouco dos seus pecados, era assim que ele cria. E muita gente hoje crê dessa forma também, mesmo cristãos, ainda crendo dessa forma, porque não estão vivendo pela fé. Mas no meio do caminho, ele é pego por um pensamento, que ele diz que esse pensamento gerou nele um sobressalto, gerou nele um peso tremendo. Sabe o que foi o pensamento? Veio para ele à mente: o justo viverá pela fé. Ele lembrou do versículo da Bíblia de Romanos. Ele disse que aquele sobressalto, aquele peso horrível no coração dele, veio como um trovão à mente dele. Ele estava no meio da sua subida. O justo viverá pela fé. E ele levantou-se, no meio daquela angústia e aquele sobressalto que ele teve. Mas ele disse: naquele momento eu levantei-me leve, porque eu entendi que eu não precisava fazer nada para comprar o favor de Deus. Jesus já tinha morrido na cruz por mim. Eu tinha apenas que viver confiado naquilo que Deus fez. Essa era a base da minha fé. O justo vive por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que ele faz. Olha que implicação tem essa afirmação que Deus dá a Abacuque. Mas esse texto não para na história aí não. 2 séculos depois, cerca de 2 séculos depois, você vai encontrar um outro homem, chamado John Wesley. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley era um garoto de 16 anos de idade. Eu vejo muitos adolescentes aqui hoje. 16 anos de idade. E ele, angustiado com a alma dele, porque tudo que ele tentava fazer para Deus era insuficiente na visão dele. Ele se sentia muito pecador, atormentado pela sua culpa. Nada do que ele fazia parecia resolver. Ele entra numa igreja, na rua Aldergate, em Londres, e ele encontra uma igreja
congregacional aberta, reunião de oração. E você sabe como é que são as reuniões de oração? Normalmente elas são muito frequentadas. Na minha igreja, reunião de oração é uma bênção, né? É muito comum na minha igreja de 1.300 membros, a gente ter 8 pessoas, 10 pessoas orando, reunião de oração muito abençoada, por sinal. Não era diferente naquele dia, quando entrou naquela igreja. Nem o pastor estava lá. Quem estava pregando era um leigo. Ele ali, pedindo a graça de Deus, entrou por acaso naquela igreja. E aquele leigo estava pregando em Isaías 45, versículo 22, que diz o seguinte: olhai para mim e sede salvos. E ele então começou a comunicar a doutrina da justificação pela graça, de uma forma como Lutero nunca tinha ouvido. Deus estava falando, ou melhor, John Wesley nunca tinha ouvido. Deus estava falando diretamente ao coração daquele adolescente, dizendo: o que você precisa fazer é confiar naquilo que eu fiz. E ele escreve depois: essa doutrina, para mim, significava o fim de qualquer ilusão a meu próprio respeito. Eu não preciso fazer nada para a salvação, eu apenas preciso confiar na sua justiça. E era isso que aquele homem estava ensinando. Você precisa confiar na justiça de Cristo, o justo vive pela fé. E aquilo foi libertador. E sabe o que aconteceu? O movimento wesleyano haveria de incendiar a Inglaterra e transformar a história da Inglaterra anos depois pela instrumentalidade da vida de John Wesley. Não é maravilhoso pensar nisso? Bem, aí você diz: ok, então parou agora, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque quando você vai para a história, você vai ver que outras coisas estão acontecendo. Por exemplo, nenhum avivamento histórico jamais aconteceu sem a compreensão clara da justiça, da justificação pela fé. O fato de que nós somos amados por Deus e que nós precisamos apenas confiar naquilo que Cristo fez, na obra de Cristo, e descansar na graça maravilhosa que Ele nos concedeu por meio da sua morte. O justo vive pela fé. Se você está baseado em você, eu quero dizer para você que a primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que você se arrependa do seu pecado da justiça própria. Justiça própria é o inimigo número 1 do Evangelho. Se você está confiando em você e não está colocando a sua fé na obra salvífica de Cristo Jesus, você está perdendo o ponto. Todos nós sabemos aqui João 3,16, provavelmente 90% da comunidade sabe. Será que seria possível a gente dizer João 3,16 juntos? Porque Deus... Agora eu quero que você me diga João 3,15. Vamos lá, João 3,14. Porque o texto começa com conjunção explicativa. Porque Deus amou o mundo. Então nós precisamos entender o que está acontecendo atrás aqui. Não é mesmo? Então vamos lá, João 3,14, o que ele diz? Diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Vamos repetir? Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E ele fala de um episódio da história do povo de Israel muito estranho. Serpentes abrasadoras estavam picando o povo no arraial e centenas de pessoas morrendo. Não havia remédio que resolvesse aquele problema. Moisés vai para a presença do Senhor e diz: o que a gente faz? O arraial está sendo dizimado. E Deus diz, e é uma coisa tão estranha, Deus diz assim: faça uma serpente de bronze para o povo de Israel que nunca fez ídolo nem nada. Deus diz assim: levante a serpente de bronze, coloque numa vara bem comprida de bambu, se é que tinha bambu ali, né, no deserto, uma vara bem comprida, e todo mundo tem que olhar para essa serpente de bronze. E quando olhar para essa serpente de bronze, será curada imediatamente. Você imagina o cara picado ali de serpente dizer: eu vou olhar para esse negócio, não, você está ficando louco. Mas olha o que Jesus fala: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus precisava ser colocado na cruz, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você está olhando para quem então? Você está olhando para você? Ou está olhando para Cristo? O justo viverá pela fé. E disso aqui depende a sua salvação. Porque se você continua olhando para você mesmo,
Esse veneno que inoculou você, o veneno do pecado, ele vai te destruir. Não há nada que resolva esse problema do seu pecado. A sua escravidão ao pecado precisa ser resolvida pelo sangue do Cordeiro. E não há nada além do sangue do Cordeiro que possa resolver isso. Se você não olhar da mesma forma que era necessário olhar para a serpente colocada no deserto, você vai morrer nos seus pecados. O justo vive pela fé. Mas pela fé em quê? Pela fé no Filho de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Então coloque a sua fé em Jesus. O justo viverá pela fé. Bem, vou tentar então sintetizar aqui em 30 segundos o que eu falei. Bem, se você fala... Bem, se ele pode sintetizar em 30 segundos, por que ele gastou 40 para falar tudo isso, né? Bem, vamos lá. Primeiro, o justo vive pela fé. Isso significa que a sua fé não pode basear em suas emoções. Suas emoções, ora estão lá em cima, ora estão cá embaixo. Se você está confiando nas emoções, está enrolado. Segunda coisa, a sua fé não pode depender das circunstâncias. Porque o homem de Deus, ou a mulher de Deus, não pode depender das circunstâncias. Nós temos que ir a Deus, que é a nossa fortaleza, quando as circunstâncias estão difíceis, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está cuidando de tudo isso. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Ele está lá. Terceiro, o justo viverá pela fé implica que nós devemos colocar nossa confiança plena na obra suficiente e cabal, completa de Cristo Jesus. Ele morreu uma vez por todos pelos pecadores, para que nós, ao olharmos para a cruz, sejamos salvos. Concluindo, conta-se que no Império Romano havia um homem que era um general muito respeitado, muito conhecido, muito famoso e rico. Esse general teve apenas um filho só. Talvez pelas ausências do pai, ou talvez pela distância do pai, alguma coisa aconteceu, esse menino era o oposto do pai. O que o pai tinha de organização, de estratégia, de visão, de capacidade técnica, de capacidade de organizar suas finanças, sua vida, o filho era desregrado, desorganizado e desordeiro. O pai tinha muito medo do que ia acontecer com ele depois que ele morresse, porque quem é que ia cuidar do filho dele? Aquele menino era incapaz de administrar a sua própria história. Ele só tomava decisões erradas, mas ele tinha um escravo, muito amado, e os escravos antigamente eram mordomos da casa, em alguns casos, eles dominavam toda a casa. O escravo, o nome dele era Marcellus, e então aquele general considerou várias possibilidades, disse, eu der todo o dinheiro que eu tenho, a herança toda que eu tenho para o meu filho, ele vai acabar em 2 tempos, eu não posso fazer, ele não sabe administrar absolutamente nada, mas eu sei de uma coisa, se eu der para o Marcellus administrar, Marcelo é um homem tão amoroso, tão cuidadoso, e se eu der recomendação, ele vai cuidar do meu filho para o resto da vida, e eu tenho a garantia de que meu filho vai estar protegido pelo resto da vida. E ele então decidiu o seguinte, no testamento dele lavrado, ele disse, eu vou dar uma única coisa para o meu filho, e chamou o filho à sua presença, e o filho veio e ele disse, filho, é o seguinte, eu estou perto da minha morte, eu fiz o meu testamento, e no testamento que eu fiz, eu tenho muitas propriedades, mas eu vou deixar para você uma única propriedade, você vai ter que escolher. Pense bem no que você vai fazer, porque você não é muito bom para tomar decisão, mas você tem a opção. Você vai escolher uma única das minhas propriedades, só uma. Então você não pode errar. O que você vai fazer com as demais propriedades? Eu disse, eu vou passar tudo para o Marcellus. Tudo vai estar no nome do Marcellus. E para você, uma única propriedade. Então você vai para casa e pensa, e você me traz a resposta que eu estou aguardando. O filho disse para ele, eu não preciso ir para casa para decidir o que eu quero. Eu já decidi o que eu quero. Ele disse, já? Então assim, impetuosamente, lembre-se, é uma única opção. Você só tem essa possibilidade. Ele disse, não, eu já estou absolutamente certo do que eu quero. Ele disse, então, qual é a propriedade com a qual você vai ficar? Ele disse, eu fico com o Marcellus.
Porque na lei romana, quem tinha? O escravo não tinha nome próprio. O escravo pertencia ao seu dono. Ele tendo Marcelo, ele teria tudo. Não é isso que a palavra de Deus nos tem? Nos tem dito? Não é isso que ela nos ensina? Nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos aceitos por Deus. Nós somos justificados por Deus. Nós somos declarados filhos de Deus. E nós dependemos apenas da obra maravilhosa de Jesus naquela cruz. Eu fico com Jesus. O justo vive pela fé.